Para aumentar o consumo de hortaliças na merenda e estimular o contato das crianças com a natureza, uma ONG na região metropolitana de Goiânia teve a iniciativa de criar uma horta comunitária, que já existe há mais de 30 anos. Hoje, com a ajuda de estudantes da agronomia da Universidade Federal de Goiás, um projeto que começou pequeno alimenta mais de 300 crianças. A popularidade das hortas comunitárias cresce a cada dia. Em Goiânia, não é diferente. Nesta ONG, cerca de 300 crianças participam do projeto e aprendem desde cedo a importância de cultivar o próprio alimento. Porque é muito mais gostoso a gente comer uma coisa que a gente acompanhou desde o comecinho, não é verdade? Eu achei muito bom. Eu gosto de couve, da cebolinha que eles dão. Eu aprendi a colher e aprendi também a plantar. Por aqui, olhares atentos na explicação. Ninguém quer perder nenhum detalhe. A Marcela é professora de agronomia na Universidade Federal de Goiás. Ela é responsável pelo projeto. A ideia da reestruturação da horta comunitária na ONG surgiu há 1 ano e meio. A ideia surgiu da necessidade de levar os alunos da agronomia para fora da sala de aula, para eles colocarem em prática o que eles aprendem dentro da sala. E, ao mesmo tempo, ter contato com uma demanda social. Porque a gente poderia realizar essa horta mesmo na UFG ou em qualquer outro ambiente. Mas eles precisam ter essa consciência de auxiliar a sociedade investe nesses alunos, Então eles precisavam dar esse retorno. Então a gente procurou o SECOM com essa proposta de conduzir a horta e, ao mesmo tempo que auxiliariam os alunos de agronomia, a gente produz o alimento que eles precisam aqui para as crianças. E a horta comunitária tem bastante variedade de verduras e hortaliças, como couve, alface, repolho, cebolinha, salsa, rúcula, coentro e manjericão. Segundo a professora de agronomia, antes de plantar foi preciso fazer um planejamento para facilitar o cuidado com o plantio. A escolha ela depende muito da disponibilidade de mudas que a gente tem e da facilidade de condução. Porque tem uma distância aqui da UFG, a gente não tem condição de vir aqui todos os dias. Então, era uma coisa que para o pessoal do SECOM ia ficar fácil de conduzir e também para os alunos de agronomia. Então, depende da época do ano, época de plantio, época de colheita, disponibilidade de sementes e mudas e da necessidade de alimentação deles. Tudo que foi plantado aqui na horta foi fruto de doação. O Fabrício é um dos alunos do curso de agronomia da UFG e participa do grupo de estudos em melhoramento de plantas da universidade. Ele faz parte do pessoal do projeto da horta comunitária do Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos SECOM desde o começo. A gente recebeu doações de parceiros aqui da SECOM e ajuda lá no setor dos setores da própria universidade. Então os canteiros, as terras, até as próprias mudas e sementes, foi tudo doação. Uma das maiores dificuldades que a gente teve foi quanto à produção de muda. Porque as sementes de hortaliça elas são bastante caras, as que têm alto vigor, para desenvolver. Então a gente não tinha a verba para comprar tais sementes. Então a gente acabou indo em lojas agropecuárias e comprar nas de baixo vigor. Então a gente teve bastante dificuldade para produzir essas mudas e a grande maioria foi por doação do setor de produção de hortaliças lá da universidade e de alguns experimentos que aconteciam na universidade. Então sobrava um pouco de muda, a gente ia lá e não, você não pode doar para o nosso projeto de extensão, explicava toda a situação. E eles acabavam cedendo e a gente trazia, fazia o transplantio e ia cuidando. Antes de toda a reestruturação, a horta comunitária já existia na ONG desde a criação do SECOM há 34 anos. Atualmente, a instituição tem parceria com a PUC Goiás. Neste tempo, muita coisa mudou por aqui, é o que revela o diretor da ONG. Antes, as hortaliças eram cultivadas em pneus. A área era aberta, não existia uma organização, o que dificultava o desenvolvimento das plantas. Não tinha uma técnica de como organizar o espaço para que otimizasse o sucesso das sementes e também o próprio sucesso do crescimento das hortaliças dentro da horta.
a técnica é essencial. Então não basta você improvisar um espaço, é necessário que você não só aprenda a cultivar esse espaço, como também tenha técnica de preservação e de cultivo das plantações. Entre os benefícios alcançados com o projeto da horta, tem destaque a produção e consumo de alimentos naturais pelas crianças. Segundo o diretor da ONG, o projeto desperta nas crianças uma consciência ecológica e resgata valores somente ensinados pela natureza. É como se fosse aquela parábola do Evangelho, de água para vinho. Isso oxigenou mais ainda a participação das crianças no cultivo da horta, o respeito às plantações, a interação com a natureza e o gosto de ter um alimento mais saudável e saboroso nas refeições diárias. Depois de cultivada e colhida, as hortaliças são utilizadas na merenda das crianças. Aqui são servidas 3 refeições por dia para cerca de 400 crianças. É consumida aqui mesmo, para inclusive criar uma diversidade na alimentação das crianças, porque as crianças têm uma dificuldade enorme de comer verduras, daquilo que é verde, e elas são até estimuladas a não só gostarem dos produtos da hortaliça, como também estimular isso para que haja esse consumo nas próprias casas, noutras refeições que não sejam feitas aqui dentro da instituição. A Cauane garante que o sabor da merenda hoje é bem melhor. Antes, ela não gostava de verdura, agora a história é outra. Porque nós aprendemos desde pequenininha, aí parece que quando ela vai crescendo, mas ela vai ficar mais gostosa. Eu não gostava, mas agora eu gosto. E ela não é a única. A Gabriela até deixou de comer besteiras e aprender a ter uma alimentação mais saudável. Eu não gostava de couve, agora eu gosto. E eu parei de comer... Eu parei de comer mais aqueles negócios ruins para comer as que tem proteínas, essas coisas. A transformação começa em pequenas atitudes e são elas que mudam o mundo. No SECOM, tivemos a oportunidade de confirmar isso, que a inclusão de jovens em projetos com a natureza tem resultados positivos. A horta comunitária acaba virando sala de aula para as crianças, que aprendem a plantar, cultivar, colher, mas principalmente promove a integração entre eles. O resultado do projeto são crianças mais conscientes que levam para a vida ensinamentos ecológicos. Ensinar para eles como que produz uma muda, como que cuida da planta, colocar cada criança responsável por uma mudinha, né, para eles terem noção de que precisa irrigar, precisa adubar, precisa de cuidar, e eles irem acompanhando o crescimento e dar valor ao alimento que eles têm na mesa. Uma forma também do próprio pai interagir com o filho e também estimular até, quem sabe, criar até uma pequena horta na sua casa.